Em nosso estúdio, o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Bom, Ricardo, você acredita que tragédias como essas de Angra dos Reis e de São Luís de Paraitinga já poderiam ser consideradas um efeito aí das mudanças climáticas? Laerte, tecnicamente não, porque o que está em jogo, por enquanto, é a ocupação irregular do solo. Agora, como as mudanças climáticas são uma dura realidade, mais cedo ou mais tarde, estas mudanças, infelizmente, podem provocar tragédias. E o mais duro de tudo é que é o ser humano responsável por essas mudanças. E o que se viu em Copenhague durante a COP15 foi a incapacidade dos governantes em chegar a um acordo para frear a emissão de gases de efeito estufa, como o carbono. E agora? O que vai acontecer? Eu me lembrei então de um grande poeta brasileiro que tem um poema cheio de significado com um trecho assim, ó. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Eu me lembrei desses versos ao ficar pensando sobre a próxima reunião mundial sobre o aquecimento global, que vai ser agora em 2010 no México, a COP16. 16 porque será o 16º ano que o mundo se reúne para debater o tema aquecimento global. É incrível. Já se passaram 15 anos e não se conseguiu chegar a um acordo planetário sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Para Ricardo, e o protocolo de Kyoto? Não houve avanço nesse sentido? O protocolo de Kyoto, Laerte, ele foi assinado em 1997. Ninguém obedeceu e as metas não foram cumpridas. Como diria o poeta, e agora, José, o que fazer? De tudo que eu vi, li e escutei sobre Copenhague, a grande lição é uma só. Não dá para continuar a reunir 193 países e buscar o chamado consenso, como é a regra da ONU. Sobre o tal documento final de Copenhague, lembra? Bem, ele acabou não saindo. E sabe por que não saiu? Porque precisaria ter consenso, ou seja, todos os países teriam que concordar. Isso é impossível. É impossível colocar numa mesma mesa os interesses, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China com os interesses das ilhas Tuvalu no Pacífico Sul, que é um país. O mar está tomando conta de Tuvalu e o Barack Obama ainda não conseguiu fazer o Senado americano aprovar a lei sobre emissões de carbono. É simplesmente impossível o consenso. E mais, pelas regras da ONU, se algum país não cumprir o que foi acertado, não tem nenhum tipo de punição. É difícil, né? Bom, Ricardo, sem punição, sem uma penalidade, como é que fica a situação? É o poeta, né? E agora, José, o que fazer? No México não vai ter mais desculpa. Todos os governantes do mundo já têm a exata noção dos perigos dos efeitos do aquecimento global. Cientistas do mundo inteiro continuam alertando para estes perigos. As notícias vão aos poucos ocupando as manchetes. Nunca nevou tanto em tal lugar, nunca choveu tanto naquele outro lugar. A própria ONU divulgou recentemente alguns números impressionantes sobre desastres ambientais em 2008. 321 ocorrências em todo o planeta. Total de mortes, 235 mil. E foram de alguma forma afetadas 211 milhões de pessoas. A ONU calcula 181 bilhões de dólares de prejuízo. Bom, Ricardo, e a gente aqui no Brasil, o que nós podemos fazer? Podemos fazer alguma coisa para ajudar? Eu acho que sim. Acho que o próprio presidente Lula, que está com um bom prestígio internacional, poderia liderar algum tipo de ação efetiva, de compromissos concretos. E tem que ser agora, viu? Não basta esperar o encontro do México para fazer discurso bonito e ser aplaudido. Além dos governos, é muito importante a população começar a se movimentar a partir de agora. Eu, você, Maria Lídia, Luciana, nós somos a população. E o que poderia ser feito? Quero dar uma sugestão inicial. Que a gente aqui no Jornal da Gazeta comece a fazer uma campanha cujo título poderia ser E agora, José? Para pressionar os governos e até a ONU, essas coisas funcionam, a mudar as regras do jogo e sair desta história de que tudo tem que ser resolvido por consenso. Não dá mais. Se você tiver alguma boa ideia ou quiser continuar a conversar sobre o tema, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br. Obrigado.
Eu subscrevo sua campanha. Assina embaixo. Ótimo, Laerte. Tenho certeza que a Luciana também. Com certeza. Muito obrigado, Ricardo. Uma boa noite.